A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, Momento com Deus. E nesta live de hoje, iremos meditar no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 1. Livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria, a compreender as palavras que dão entendimento. Versículo 3 diz: a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Provérbios fala acerca da sabedoria, que devemos buscar a sabedoria, sermos sábios para que possamos ter uma vida abençoada e longa sobre a terra. Aquele que busca a sabedoria, ele tem uma vida abençoada e longa na terra. Aquele que busca e que pratica a sabedoria. A palavra de Deus diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Isso quer dizer, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Aquele que é sábio, ele teme a Deus e anda em obediência. Aquele que é sábio, ele teme ao Senhor e segue as suas leis, cumpre com os mandamentos de Deus, porque ele é sábio, ele sabe que cumprindo com os mandamentos de Deus, andando nas leis do Senhor, em obediência a Deus, ele terá uma vida abençoada e uma vida longa sobre a terra, porque aquele que é prudente, ele trilha caminhos corretos. Aquele que tem prudência, ele não buscará caminhos que o levará à destruição e morte, mas ele procurará andar nas leis de Deus e seguir caminhos que o conduzirão à vida. A sabedoria, ela nos conduz à vida. E o Senhor, na sua palavra, em Provérbios, ele aconselha. O Senhor, ele fala para seguirmos os conselhos de Deus. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Porque os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Aquele que é insensato, ele não aceita ser corrigido, porque ele acha que sempre está certo. Ele não aceita que o corrijam, ele não aceita que fale a ele acerca do seu erro, mesmo ele cometendo o erro, ele não aceita ouvir palavras de correção. Ele não aceita, ele despreza, ele não valoriza a sabedoria e a disciplina. Mas o Senhor, na sua palavra, em Provérbios foi escrito por Salomão. Salomão, que foi muito rico, até Salomão, ele teve maiores riquezas até do que o seu pai Davi e do que outros reis antes e depois dele. Foi grande a riqueza de Salomão. Mas quando o Senhor apareceu para Salomão, o Senhor falou com ele, se manifestou a ele, Salomão, e disse a ele que ele poderia pedir o que desejasse.
E Salomão pediu ao Senhor, ele disse ao Senhor que não estava pedindo luxo nem riquezas, mas que estava pedindo ao Senhor sabedoria e conhecimento. E Salomão, ele escreveu Provérbios, segundo a inspiração dada por Deus, o conhecimento que ele adquiriu de Deus. E no versículo 8 de Provérbios, capítulo 1, ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Mas entenda bem, quando os pais são sábios e andam nas leis de Deus, obedecem às leis de Deus e instrui os seus filhos para que andem nas leis de Deus, para que tenham uma vida abençoada, próspera, para que vivam bem, vivam na terra, tenham uma vida longa. Quando os pais ensinam os seus filhos nas leis de Deus, os filhos devem ouvir os seus pais. Quando os pais ensinam caminhos que são corretos, ensinam para que seus filhos trilhem caminhos corretos. Não quando o pai ou mãe também não anda em caminhos corretos, o filho não deverá seguir a instrução, porque o filho deve seguir a instrução quando o pai o ensina a andar em caminhos corretos, caminhos que proporcionará a ele vida e não morte. Se os pais também não seguirem um caminho correto, os filhos também não deverão seguir o exemplo de pais que não andam de uma forma correta, porque isso causará a destruição desse filho. O que Deus está dizendo na sua palavra, para que o filho seja obediente aos seus pais, que estão ensinando que devem viver uma vida de forma correta, andar nas leis, nos caminhos do Senhor, para que Deus prolongue os seus dias de vida sobre a terra. É a esses que o Senhor está dizendo aos filhos: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Porque esses ensinamentos trará para esse filho vida. Os pais que ensinam os seus filhos, diz aos seus filhos para andar nas leis do Senhor, seguir caminhos corretos, caminhos que levam à vida e não à destruição. A esses os filhos devem ouvir e seguir. E no versículo 10 desse mesmo capítulo 1 de Provérbios, a palavra de Deus diz: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. O Senhor está dizendo em sua palavra que não devemos nos deixar seduzir para trilharmos caminhos errados, não cedermos ao mal. E no versículo 11, se disserem: venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. O Senhor, ele diz também na sua palavra para não seguirmos a esses que querem conduzir ao caminho errado. Versículo 12. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos
e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Esses que querem levar você a um caminho errado, o Senhor está dizendo na sua palavra que não devemos seguir nem dar ouvido àqueles que só maquinam mal contra outras vidas e querem que você também siga esse caminho. E o Senhor diz também, ele diz no versículo 14, junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo que conseguirmos. Esse é o conselho mau que o Senhor está dizendo, que não devemos seguir o conselho daqueles que são maus, que querem conduzir você a um caminho tortuoso, que no final só levará à morte. O Senhor, ele está dizendo, meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. O Senhor está dizendo, aquele que trilha o caminho errado, ele não sabe, ele não percebe, mas ele está armando uma tocaia para si próprio. Ele está armando uma emboscada, uma armadilha na qual ele próprio cairá. Assim é o caminho daqueles que é a vida daqueles que entram por caminhos tortuosos. Eles a si mesmos se destroem pelo seu procedimento. O Senhor, ele fala na sua palavra em Provérbios para sermos sábios, para andarmos nas leis de Deus, o obedecer, para seguirmos os caminhos que o Senhor está nos alertando, nos advertindo para nós seguirmos. Porque há caminhos que para o homem parece direito, mas o final só leva à morte. O Senhor, ele diz bem claro em sua palavra que o homem muitas vezes quer seguir o desejo do seu próprio coração. Muitas vezes o homem diz, mas o que eu estou fazendo não é errado, e acaba trilhando por um caminho errado, que no final o leva à destruição. E o Senhor está nos dizendo para seguirmos a sabedoria, nos conduzirmos através da sabedoria, sermos sábios e não trilharmos caminhos errados, não trilharmos caminhos que nos levará à destruição e morte. No versículo 20, o Senhor, ele diz em Provérbios, a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos.
Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, da minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que tem em abater-se sobre vocês, como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Aquele que trilha um caminho errado despreza andar nos caminhos e leis de Deus em obediência em um caminho correto. Ele está recusando o temor do Senhor, porque aquele que teme a Deus, ele se desviará do caminho errado, porque ele sabe que o caminho tortuoso, o caminho errado, o levará à morte. Aqueles que não quiserem aceitar o conselho, a advertência da sabedoria, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos o destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Provérbios, esses versículos de Provérbios falam acerca da sabedoria. O Senhor, em sua palavra, ele nos orienta a trilharmos caminhos corretos, caminhos bons, não caminhos que nos levará à morte, à destruição, não viver em práticas erradas que só conduz aqueles que trilham esses caminhos, os conduz à morte. O Senhor, ele fala acerca da sabedoria para sermos sábios, obedientes, ouvirmos e, em primeiro lugar, obedecermos a Deus. Se formos obedientes e andarmos de uma forma correta, obedecermos as leis, os mandamentos de Deus, os nossos dias serão prolongados sobre a terra e teremos uma vida abençoada. Se trilharmos o caminho da obediência, nós não seremos destruídos, não sofreremos as consequências que trará a morte, trará a destruição, mas sim teremos uma vida abençoada. O Senhor fala que o princípio da sabedoria é o temor a Ele, porque quando alguém teme a Deus, fará a escolha de obedecê-lo, porque o teme. Aquele que teme a Deus, ele vai escolher obedecer ao Senhor, andar nas suas leis, porque ele o teme. Então, ele irá escolher trilhar caminhos corretos. E aquele que tem o temor de Deus, quando o Senhor fala que os caminhos tortuosos levam à morte, levam à destruição, ele é sábio para entender as advertências de Deus por meio da sua palavra, e ele então não trilha os caminhos errados,
porque ele sabe que esses caminhos irá conduzi-lo à destruição. Por isso que o Senhor fala para buscarmos a sabedoria e o temor a Ele, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Aquele que teme a Deus, ele já está sendo sábio, porque temendo a Deus, ele sempre irá se desviar do caminho errado. E também o Senhor está advertindo sobre tomar cuidado, porque muitas vezes o caminho que o homem está trilhando, ele pensa que são caminhos que o levarão à vida, ele pensa que são caminhos nos quais ele irá vencer, irá conseguir tudo aquilo que ele quer, mas acaba se enganando, porque há caminhos que para nós parece direito, mas que nos conduz à morte. E o Senhor fala também das companhias para observarmos com quem andamos, para observarmos as práticas realizadas por aquela pessoa e sermos sábios, sábios não trilhando um caminho errado, não buscando, entrando por um caminho errado, caminho que muitas vezes as pessoas que pensam é mais fácil entrar por esse caminho para eu conseguir aquilo que desejo, mas há caminhos que levam o homem à destruição. E o Senhor lhe fala que se formos obedientes a Ele, a nossa vida será abençoada e Ele prolongará os nossos anos na terra, os nossos anos, a nossa vida, os nossos anos de vida serão prolongados pelo Senhor. Porque há tantos que trilham caminhos que levam, infelizmente, à destruição, sofrem as consequências por ter escolhido um caminho que não é o caminho da obediência. E o Senhor nos chama a trilharmos o caminho da obediência, porque Ele quer que sejamos prósperos, abençoados e que os nossos anos sobre a terra sejam prolongados. Vamos agora buscarmos a Deus através da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nos achegamos a Ti em oração. Peço perdão pelos meus erros e falhas. Peço, ó Deus, tenha compaixão, misericórdia, manifesta Teu poder, Tua glória. Grande Deus Jeová, pedimos a Ti nesta hora de oração, pedimos a sabedoria, o entendimento, o conhecimento de Ti, ó Pai, para andarmos nos Teus caminhos, andarmos em caminhos retos que nos conduzirão à vida, não trilharmos por caminhos que nos conduzirá à morte. Ó Deus Santo, Deus de poder, alcança cada vida, abençoando, confirmando vitória, confirmando milagre. Meu Deus, responde com fogo a nossa oração, a nossa súplica. É o que te pedimos e agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Chegamos ao final de mais uma live. Essa live foi para meditarmos em alguns versículos da palavra de Deus que fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Para meditarmos, para que possamos refletir acerca dos caminhos que devemos escolher. Se queremos ter os dias de vida prolongado, uma vida abençoada, o Senhor fala bem claro que temos que trilhar o caminho do bem, o caminho da obediência, para depois não sofrermos as consequências por uma escolha errada em nossa vida. E por isso o Senhor nos deu esses versículos e meditamos hoje nesses versículos da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Espero vocês também na live da madrugada, a live O Grande
clamor da madrugada e a poderosa campanha, o livramento do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.